Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Há um contexto, meus irmãos, de pessoas que estão saindo da igreja e indo para o meio judaico. E o autor dos Hebreus está argumentando como isso é incoerente com a progressividade da revelação, que nos leva para a riqueza mais profunda da história da redenção. É exatamente o período da nova aliança, aquilo que eles estão ouvindo de Cristo. Ele já comparou com os anjos, já comparou Cristo com o descanso, já comparou Cristo com os sacerdotes, dizendo que ele é da ordem de Melquisedeque. Já comparou todos os pormenores de toda a estrutura do tabernáculo e ainda que estabelecido por Deus, ele, quando comparado a Cristo, ele é fraqueza, ele é imperfeição, ele é inútil para santificar, quando comparado com a glória de Cristo. Aquilo que eles estão fazendo é não perceber e não confiar na glória de Cristo, e por isso eles precisam ouvir sobre a verdadeira definição de fé, porque eles estão incorrendo num problema de incredulidade. Daí em Hebreus 11, versículo 1 ao versículo 3, ele vai agora definir o que é fé. Fé é confiar em fatos que não se veem. É confiar na revelação de Deus e confiar nisso como verdade, sem ter a prova, sem ter presenciado alguns eventos da história da criação ou da redenção. E por isso fé é ter a convicção de que o universo foi formado pela palavra de Deus. O autor dos Hebreus diz que nós entendemos isso, nós cremos nisso. Essa é a definição de fé, é confiar que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Fé é confiar na verdade de Deus que foi dita, não é ter a prova. De fato, ter a prova é um caminho, quando nós tivermos a prova de tudo aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Quando chegarmos nos novos céus e nova terra, não haverá necessidade de fé. Porque nós vamos ver, nós vamos ter a prova. E fé é confiar naquilo que Deus diz. Aí o autor dos Hebreus passa a caminhar sobre várias histórias do Antigo Testamento para destacar aspectos distintos sobre esse ensino, para nós entendermos, por meio desses homens de fé, quais são os aspectos distintos do que é ter fé. Nós vimos 3 exemplos no domingo passado. Primeiro sobre a pessoa de Abel, depois Enoque, depois Noé. 3 aspectos distintos. A vida de Abel, ela nos ensina sobre como a fé que ele teve, sobre confiar em Deus, no método estabelecido por Deus para adorar a Deus. Em Gênesis capítulo 3, Deus matou um animal, pegou as vestes e vestiu o homem. Ainda que nós não temos um texto explícito, o que na teologia nós chamamos de inferência, há alguma instrução por trás para que ele possa... Impossível que o homem, esse é um conceito que a Bíblia nos ensina, o homem não consegue chegar pelos seus próprios conceitos para agradar a Deus no que diz respeito ao culto.
Por isso há uma necessidade de revelação. Deus, ele diz a nós como ele quer ser adorado, e nós, a atitude ao ouvir Deus e ao cumprir exatamente conforme Deus estabeleceu, nós conseguimos agradar ao Senhor. Abel, ele teve fé porque ele confiou naquilo que Deus instruiu a ele, instruiu ao seu pai, como agradar a Deus. E ele vai exatamente fazer um sacrifício mais excelente, que é derramar o sangue, que aponta para Cristo. É adorar conforme Deus revelou na sua palavra. E a Bíblia agora diz que ele é um homem justo. Ele é um homem justificado. Porque o seu sacrifício não era simplesmente um mero representado de um ritual, mas ele estava entregando aquele animal, olhando e confiando em Cristo. Por isso ele foi justificado. O sacrifício de Abel nos ensina que fé tem relação com culto. A vida de Enoque nos ensina que fé tem relação com santificação. Porque ele cria em Deus. Isso fez ele andar temente a Deus, e o seu andar agradava a Deus, de modo que Deus o levou, e a sua história tipifica o arrebatamento. Aquilo que o Senhor vai fazer, não é que ele é um ser mais valioso, mais santo do que os demais crentes, é apenas uma ilustração de que ele foi redimido, não venceu a morte, ele não passou pela morte, assim como aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo, eles não vão passar pela morte. Assim como todos os crentes vão vencer a morte. A sentença da morte não vai perdurar sobre a nossa vida. A história de Noé aponta para o dia do juízo final, para como ele, com a sua fé, fazia ele confiar, né, de que um dia o Senhor vai julgar o mundo. É interessante que hoje as pessoas querem falar sobre Deus, falar sobre crer em Deus, e elas falam sobre um Deus de amor que não castiga, que não pune. E a fé de Noé é a fé em um Deus que vai condenar o mundo. Haverá, meus irmãos, um castigo para toda a eternidade. E por isso que ele se preocupou em construir a arca, em levar a sua família, em proteger, porque o dilúvio representa essa condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo foi quem disse isso. Mas agora nós adentramos a história de Abraão. E se a fé de Abel tinha conhecimento sobre culto, a fé de Enoque tinha conhecimento sobre santificação, a fé de Noé tinha conhecimento sobre juízo final, a fé de Abraão, que também tinha conhecimento, ela também é marcada por certo desconhecimento. A fé, meus irmãos, ela não é algo puramente emocional. Existe doutrina relacionada com a fé, nós cremos naquilo que foi revelado pelo Senhor. A fé não é desprovida de doutrina, a fé é bíblica. Mas a fé também não significa um conhecimento pleno de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 13 diz que nós conhecemos em parte. Ou seja, quando nós chegarmos na glória, o nosso conhecimento será maior do que o conhecimento que nós temos aqui hoje. A nossa peregrinação na terra é uma peregrinação em que nós vamos conhecendo e vamos nos aprofundando nesse conhecimento à medida que nós estudamos a palavra, à medida que nós ouvimos a verdade de Deus. Ninguém sabe tudo. E por toda a eternidade nós nunca seremos iguais a Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 11 que Ele é insondável. Haverá aprendizado. Por toda a eternidade nós seremos surpreendidos com ensinamentos do Senhor. Nós seremos enriquecidos, e aquele que é infinito nunca caberá em nós que somos finitos. Nós estaremos aprendendo. Mas o que fazer quando nós não tivermos a plena compreensão de todas as coisas? Vemos em uma geração em que a razão, o conhecimento, ele é valorizado e muitas vezes idolatrado.
As pessoas precisam conhecer de tudo. Elas precisam ter o controle de todas as coisas, elas precisam responder a todas as coisas. O ser humano, ele sempre tem que dar uma resposta. E perceba o versículo 8 de Hebreus capítulo 11, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Havia conhecimento nele, porque ele se encontrou com Deus, ele creu em Deus, ele creu que Deus era soberano, bondoso, redentor. Mas ele não tinha todas as informações. Mas o que fazer quando a minha vida está sendo dirigida e eu não sei sobre o meu futuro, eu não sei os detalhes da minha história? A nossa geração, ela é uma geração rebelde porque ela primeiro quer entender para confiar. E o Senhor nos chama primeiro para confiar, ainda que nós não entendamos plenamente todas as suas determinações. O ato de submissão, o ato do adorador é aquele que confia naquilo que Deus falou na sua palavra. Abraão deixou a sua família, Abraão deixou a sua terra, Abraão peregrinou e foi para um lugar e não havia a compreensão plena das coisas, de como se daria seus dias, como ele iria trazer sustento para a sua família, como que as coisas iriam acontecer. A Bíblia diz que com esse desconhecimento, mesmo assim ele partiu para ir para a terra de Canaã. Interessante que essa palavra dada a Abraão quando ele não tinha pleno conhecimento é a introdução da pregação de Estevão em Atos capítulo 7. Quando ele vai falar sobre a fé de Abraão, ele vai falar, olha, Deus apareceu a Abraão e em Ur dos Caldeus, e ele confiou em Deus e ele foi para Harã. Talvez Ur dos Caldeus não era uma situação muito agradável, ele não estava em um contexto muito bom, porque a Bíblia diz que ele foi e grande parte da sua família foi com ele para Harã. E lá em Harã, grande parte da família ficou em Harã e ele continuou seguindo viagem para a terra de Canaã. Porque o que movia ele não era, e o texto vai deixar isso muito claro, não era a questão de uma melhoria financeira, era fazer o que Deus havia determinado, era se encontrar com Deus e melhorar seu relacionamento com Deus. Ele obedeceu, a família ficou na metade do caminho e ele seguiu sem saber para onde ia, porque ele confiou na sua palavra. Às vezes, meus irmãos, nós somos laçados pela nossa própria arrogância e às vezes as pessoas mais simples, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, elas são mais tementes, porque ainda que eles não compreendem todos os detalhes de uma ou outro trecho das Escrituras, eles estão prestes a obedecer, eles estão dispostos a obedecer aquilo que diz na sua palavra. E nós muitas vezes nós criamos tantas barreiras, tantos argumentos, tantas coisas para tentar justificar quando a palavra diz isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Nós precisamos aprender a obedecer e entender que obedecer é uma evidência da nossa fé ao Senhor. Primeiro nós obedecemos e depois nós vamos tentar entender. Nós vamos buscar conhecimento, vamos buscar estudar a palavra de Deus. Deus não nos chama para uma obediência cega, porque Ele nos deu a sua palavra para nós entendermos. Mas o que nós não podemos fazer é como uma geração pós-moderna, que só dá um passo
se tiver a total compreensão de todas as coisas. Uma geração que idolatra o conhecimento e que trata a Bíblia como um conhecimento secundário ou despreza o conhecimento da palavra de Deus. A ciência é exaltada ao patamar de inerrância e a Escritura é desprezada. Abraão ouviu a voz do Senhor e ele creu e partiu. Há algo interessante no versículo 9, né? Que o que é que Abraão faz quando ele chegou na terra? Ali, Abraão caminhou e foi para a terra de Canaã, chega na terra, e a Bíblia diz no verso 9, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Daí ele já vai passar vários anos do livro de Gênesis, né? A história de Abraão, depois a história de Isaac, depois a história de Jacó. Praticamente todo o livro de Gênesis, a partir do final do capítulo 11 até o final, ele caminha por esse bloco imenso de texto, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Você está peregrinando para ir para um lugar e você anseia por aquele lugar. Quando você viaja, meus irmãos, quando você vai a passeio a algum lugar, é muito bom passear, é muito bom conhecer novos lugares, mas a viagem ela tem um certo desconforto, porque você não tem todas as roupas à sua disposição, você não tem todas aquelas coisas que você tem na sua casa. Não sei se você já passou por isso, mas chega um momento na viagem, quando você faz uma viagem longa, que você diz assim: vai ser muito bom quando eu voltar para minha casa. Eu vou poder deitar na minha cama, eu vou poder voltar à minha rotina, eu vou poder me estabelecer, porque você na sua casa, você tem tudo à sua disposição, você tem tudo aquilo ali bem estabelecido, você não está, de certa forma, peregrinando, improvisado. Então o que se esperava de Abraão, ao chegar na terra de Canaã, é que ele se estabelecesse numa cidade, colocasse ali a sua casa, os seus bens, e ele começasse a usufruir desse benefício de ter uma casa. Imagina você viver uma vida toda viajando de um lugar. Quem já fez mudança sabe como é uma luta, né? Desmonta, monta, e você vai mudando, e aquele desafio da peregrinação. E é algo interessante, porque se você ler, é um texto que me chamava muita atenção quando eu lia Gênesis capítulo 13. Quando ele chega em Canaã, tem um relato lá no verso 16 e verso 17, que ele desmonta e monta, ele não se estabelece num lugar, e ele vai peregrinando e mudando de cidade em cidade. Ele não para. Não existe uma explicação naquele texto, mas apenas o registro dessa informação de que ele vai montando e desmontando a sua tenda, né? Eles montavam tendas. E aqui nós temos uma explicação de que não apenas Abraão, mas Isaac e Jacó, eles eram herdeiros da mesma promessa. E aqui o autor dos Hebreus começa a conduzir os seus leitores a levar eles já perceberem qual é a promessa que ele está falando. Alguns comentaristas dizem que existem promessas e existe a promessa. As promessas são todas as coisas secundárias que apontavam para aquela verdadeira promessa, a verdadeira riqueza. As promessas secundárias eram ter um filho, ter uma terra, ter bênçãos nesta vida. Mas a promessa era o Redentor, é a Nova Jerusalém, é uma morada celestial. Abraão, ele caminha na terra e ele vai montando e desmontando a tenda. Aí o autor dos Hebreus vai agora detalhar, né, trazer à luz
É porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Se você lê o livro de Gênesis e imagina que a única coisa que estava no coração de Abraão era chegar na terra de Canaã, você não entendeu a fé de Abraão. Se nós hoje estamos aguardando novos céus e nova terra, eu quero dizer para você que Abraão também aguardava. E para ilustrar essa verdade, ele chegou na terra e ele não se estabeleceu na terra, ele montava e desmontava, ele ficava mudando dentro do território de Canaã. Ele era como se ele estivesse dizendo: aqui não é o meu lugar, eu ainda estou aguardando, eu cheguei aqui na terra que Deus disse que iria me dar, mas não, esse não é o foco da promessa, essa não é a terra final. E para ilustrar isso, Abraão, Isaac e Jacó, eles vão fazer vários movimentos para representar. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, essa é a verdade teológica por trás das peregrinações no livro de Gênesis. É porque a fé de Abraão não olhava para a terra, para gado, para as coisas secundárias desse mundo. Ia muito mais além disso. Ele aguardava. Ele chegou a receber o sonho, o anseio que é ter a terra. Isso era uma bênção, não é algo a ser desprezado. Mas ao receber a bênção terrena, como o seu coração e o seu foco estava naquilo que é celestial, ele continuou aguardando. E como ele é um patriarca, como ele faz parte da história da redenção, a sua vida vai representar esse conceito de que ele tinha fé. A história narrada no verso 11 e verso 12 é intrigante, meus irmãos, porque agora vai falar sobre a fé de Sara. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O escritor dos Hebreus, ele quer nos ensinar algo interessante por meio da história de Sara. Os seus leitores, os judeus, eles conhecem muito bem a história de Sara. E a história de Sara tem um evento que marca a sua vida, que é um evento pecaminoso, um evento de pecado. Um evento justamente de incredulidade. Quando Deus apareceu, uma cena extraordinária. Deus apareceu em forma humana, com 2 anjos. É algo extraordinário. Não é algo comum isso acontecer na Bíblia. Deus apareceu e encontra-se com Abraão, e Abraão começa a ouvir o Senhor e diante dos anjos, e começa a dialogar com eles. E começa Deus a falar com Abraão, e Deus fala para Abraão que ele vai ter um filho. A Bíblia diz que Sara está na tenda, ouvindo, e ela tem ela dá um sorriso de incredulidade. Ela age com incredulidade diante daquela... E aí, imediatamente, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão e diz: por que ela riu? Por que Sara não está crendo nessa palavra? Será que Deus não é poderoso para fazer isso? Aí Abraão fala com Deus, depois Deus vai embora, e Abraão se encontra com sua esposa e diz: por que você riu? E ela ainda teimosa, orgulhosa, diz: não, eu não ri. Abraão diz: é certo que você riu. E se encerra aquele diálogo. Foi um ato de incredulidade. Mas, meus irmãos, a história do povo de Deus, de homens falhos, de mulheres falhas, a história de Davi, a história de Abraão, que tem os seus atos de incredulidade, quando ele vai com medo de não ser morto, vai dizer que a sua esposa é a sua irmã, de sair da terra da promessa quando está num momento difícil para buscar comida em outra terra, são momentos de incredulidade. Mas aqueles erros cometidos não são o que caracteriza a pessoa. Aquele evento foi um evento errado por parte de Sara. Mas quando a Bíblia faz referência a Sara, tanto aqui em Hebreus como em 1 Pedro, vai dizer que ela foi uma mulher de fé. Ela errou, ela se arrependeu,
Mas o que marca a história da sua vida não é aquele episódio em particular. Quando a Bíblia faz referência a Davi, um homem que pecou, adulterando, matando, a Bíblia vai dizer que, o Novo Testamento vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ainda que ele teve os seus momentos de erros, de falhas, mas ele foi um homem de fé. E é dessa mesma forma que a Bíblia, ao falar sobre Sara, não vai pensar um evento em particular em que ela se rebelou a Deus, mas vai olhar para ela como uma mulher temente a Deus. E vai dizer que, e veja que a Bíblia vai dizer que ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O seu pecado foi exatamente não considerar que Deus era poderoso para fazer. Mas aquilo ali foi corrigido. A fé, meus irmãos, ela não significa que nós somos perfeitos. Ela não significa que em nossa caminhada nós não podemos ter as nossas instabilidades. Nós somos homens e mulheres sujeitos à fraqueza, ao pecado e o próprio movimento de continuamente virmos dominicalmente adorar ao Senhor é um reconhecimento dessa nossa fraqueza. Por que nós precisamos cultuar a Deus? Porque nós não temos uma fé nem uma santidade tão poderosa que nós podemos caminhar pelos nossos próprios passos. Nós precisamos continuamente renovar as nossas forças. Renovar e fortalecer a nossa fé. Por que nós precisamos orar e ler a Bíblia? Porque se nós caminharmos pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria espiritualidade, nós vamos destruir a nossa família, os nossos passos. Ao saber disso, nós oramos mais. Ao saber que nós somos dependentes de Deus, nós lemos mais. Nós cultuamos mais. Quando nós somos autossuficientes, nós não precisamos de nada que vem de Deus. Mas ao saber a nossa dependência, nós vamos buscar. E aquilo que aconteceu no passado, aqueles erros, aqueles atos, eles não vão caracterizar a nossa vida, porque a fé no Senhor é confiar no Senhor. Apesar de termos as nossas incredulidades, de termos as nossas instabilidades no passado, Sara confiou no Senhor. E Deus respondeu à sua fé, fazendo um milagre. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Os milagres de Deus, eles são atos procedentes da sua soberania, do seu decreto. Mas a Bíblia também diz que a fé é um instrumento dado por Deus e ela é necessária para que Deus derrame os seus próprios decretos. A incredulidade vai fazer com que Deus não ouça as nossas orações. E a fé vai ser um instrumento pela qual Deus vai derramar os seus decretos e nos fazer favoráveis, abençoados. Uma reversão completa. A velhice, quase mortos, ela idosa, estéril, um homem idoso, Deus reverteu aquele cenário e faz ela ser mãe de uma posteridade enorme, inumerável. Porque para Deus não existe impossível. A incredulidade foi revertida, a cena de morte foi revertida. Fé é confiar no Senhor, de que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quer. É eu me derramar diante dEle e pedir para que Ele derrame a sua graça, reverter cenários improváveis. Fé é me derramar diante de Deus, assim como Ele reverteu a vida de Sara. Nós somos chamados a derramar as nossas orações diante do Senhor e confiar nos milagres do Senhor. Mas há algo interessante, porque esse homem e essa mulher, eles tinham desejos, eles tinham sonhos como nós. Quem não tem sonhos, o sonho que eles mais
se destaca nas escrituras que eles tinham era eles terem um filho. Mas eles tinham sonhos também de ter a terra, de se estabelecer na terra. E aí o versículo 13 ao 16 vai nos falar algo intrigante. Porque nós todos que conhecemos a história de Abraão, de Sara, sabe que eles tiveram um filho. Demorou 25 anos, foi sofrido a caminhada, mas a alegria que eles tiveram foi algo tremenda. Quando Isaac nasceu, a alegria que eles tiveram ao ter Isaac foi algo que mexeu com eles, foi algo tremendo na vida deles. A alegria que eles tiveram ao ter chegar na terra de Canaã. Ao ver os dias, Abraão começa depois a ter um problema por ser rico. Veja que problema, todo mundo queria esse problema, né? Era tanto dinheiro, tanto recurso, que ele teve que separar do seu sobrinho, porque era muito dinheiro, ele tinha um problema de administrar os bens, era o tipo de problema que Abraão passou a ter. Mas quando a Bíblia vai falar sobre Abraão, e esse é o ponto que o autor dos Hebreus quer ensinar para aquela geração que está saindo da igreja, indo para o templo, vai dizer que ele não recebeu as promessas. Porque Isaac não é Cristo, a terra não é Cristo, as riquezas desse mundo não é Cristo. O verso 13 vai dizer: todos estes morreram na fé. Ele está falando sobre Abraão, Isaac, Jacó e Sara, os que ele mencionou anteriormente. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles receberam aquilo que representava as promessas. Isaac representava Cristo. Canaã representava a nova Canaã. As riquezas que Abraão recebeu representava o deleite na vida que ele iria ter na Nova Jerusalém. Mas não era de fato a grande riqueza. Por isso a Bíblia diz: eles receberam os símbolos, mas não obtiveram as promessas. Eles receberam uma terra para morar, mas eles continuaram dizendo: não é a nossa moradia final, nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros. Você comprou a terra, construiu uma casa, mora nela, mas a fé faz você ver os bens que você tem nesse mundo, a sua conta bancária, as suas propriedades que você tem no seu nome, as riquezas desse mundo, faz você olhar para eles e não colocar o seu coração nessas coisas como se essas fossem as coisas mais importantes da vida. Você usufrui disso, você se deleita nisso, mas a fé faz você colocar o coração no lar celestial, entender: eu estou aqui peregrinando, eu vou desfrutar das coisas dessa vida no Senhor, mas o meu coração está lá. Aqui eu sou peregrino. Eles receberam bênçãos, dádivas, mas o grande argumento do autor dos Hebreus é: eles não receberam as promessas. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Veja, ele está procurando uma pátria, mas ele não está falando de Ur dos Caldeus, porque o que ao Abraão falar que era peregrino, não é porque ele estava num país diferente do país que ele nasceu. Não é esse o ponto? Por quê? Porque depois que ele se tornou rico, ele não voltou para lá. É isso que o autor de Hebreus está falando. Ele continuou dizendo que era peregrino porque ele estava olhando para a nova Canaã, para a nova Jerusalém. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então, meus irmãos, quando o autor aos Hebreus, ele percorre a história de Abraão, Sara, Isaac e Jacó, ele quer nos levar a enxergar um conceito muito importante. Fé significa ter o coração na eternidade. Cuidado com como nós devemos usar
e enxergar as dádivas deste mundo, para que o nosso coração não seja depositado de tal modo nas coisas desse mundo que nós nos tornemos pessoas materialistas, pessoas mundanas. Vamos usufruir as dádivas. Que maravilha é comer uma boa comida, ter uma boa casa. Isso é dádiva de Deus. Nós precisamos usar desse mundo sem perder o coração de que nós somos peregrinos, de que a nossa morada está nos céus, que o nosso coração deve estar lá. Vamos usar as dádivas de Deus, mas cuidado para que a nossa vida não se afaste e coloquemos as dádivas de Deus como mais importantes do que Deus. Nós temos sonhos, e quando esses sonhos forem realizados, nós vamos celebrar com festas, com uma boa comida, um banquete. Façamos isso, é bênção. Mas nós não devemos nos apartar desse conceito. Nós somos peregrinos. Você pode ter realizado todos os sonhos na sua vida, mas aqui ainda não é o céu. Aqui ainda não é o nosso destino final. Eles não receberam. Eles ganharam todos os sonhos, mas eles não receberam. Porque o coração de Abraão estava em Cristo. E que cena para representar esse conceito que o coração de Abraão estava em Cristo. O versículo 17 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Quer ver uma prova de que Abraão, ele não olhava para as bênçãos terrenas como o realizar final dos seus anseios? Ele passou 25 anos esperando receber um filho. Deus dá um filho. Quando esse menino cresce um pouco, em Gênesis capítulo 22, Deus diz: pega o seu filho, suba ao monte e mate esse menino. A teologia de Abraão, e esse é o ponto do autor aos Hebreus, porque a teologia que ele havia recebido do Senhor, Deus disse: o Cristo vai vir por meio de Isaque. Isaque vai se casar, ele vai ter um filho, e a partir dos seus netos, bisnetos, vai chegar um momento que vai nascer o Cristo. Abraão confiou nisso. Esse era o grande anseio de Abraão, era ver o Cristo. Ele confiava nessa promessa que o Cristo viria como descendente de Isaque. O menino novo ainda não havia casado, não havia tido filhos. Abraão, por implicação, ele entendeu: é impossível que esse menino morra e continue morto, porque a promessa de Deus é que o Messias vai vir por meio de Isaque. Deus mandou Abraão matar, Abraão disse: eu vou matar. Mas se preciso for, e é o que o texto diz, né? Verso 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Porque há algo infalível. Isaque vai viver até ter um filho. E se eu for matar esse menino vai ser ressuscitado pelo Senhor. Alguma coisa vai acontecer, mas esse menino não vai morrer hoje. Não vai ficar morto hoje. É a fé com doutrina de Abraão que faz ele subir o monte, pegar o cutelo para matar aquele menino, porque a doutrina revelada disse: esse menino vai ter um filho. Se Abraão tem como Isaque ter um filho, e esse é o grande sonho da sua vida, ele jamais iria matar Isaque. Mas o grande sonho da sua vida, o grande anseio da sua vida, é o Cristo que vem por meio de Isaque. Deus faz com que Abraão suba, pegue o cutelo, e naquele momento Deus não deixa Abraão matar Isaque, providencia um substituto,
que representa Cristo. Cristo, ali naquela cena, né? Agora à luz de Hebreus nós podemos dizer isso, aquela cena representa a morte e ressurreição de Cristo. O animal que foi morto representa o Cristo morto em cima daquele monte. E o texto de Hebreus diz assim que, da perspectiva do servo que ficou embaixo do monte, né, é como se Isaac tivesse sido ressuscitado. Ele foi para morrer e ele voltou vivo. E aí o autor, os Hebreus, ele usa uma expressão interessante quando ele diz que, verso 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta, ou o recobrou, como dizem algumas traduções. O que o autor aos Hebreus está dizendo, figuradamente ele ressuscitou, ilustrativamente é como se ele tivesse morrido e ressuscitado. Ele foi para morrer e ele voltou com vida. A história de Abraão subindo com Isaac para morrer e voltando com vida representa a ressurreição de Cristo. De tal modo, o coração de Abraão estava na história da redenção que ele entregou o seu próprio filho, os seus sonhos, colocou Cristo acima dos seus sonhos, por entender que esse é o seu grande tesouro. Aí um relato mais geral, né, o verso 20 ao 22, pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez bênção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. São eventos que dialogam, que falam sobre momentos onde as pessoas estão prestes a morrer. Prestes a morrer, Isaac abençoou Jacó e Esaú. E igualmente, né, esse versículo ele remonta a um texto que tem vários momentos de incredulidade, até podemos dizer de rebeldia. Porque Deus já havia dito a Isaac que ele deveria abençoar Jacó e ele teimou querendo abençoar Esaú. Deus reverteu a cena e fez com que ele abençoasse a Jacó. Meios ali usados por homens de modo ilícito, mas por acima de tudo isso, Deus governando a história para que o seu decreto fosse cumprido. Pela fé, Jacó, ele abençoou os filhos de José quando estava para morrer. E veja que interessante, né? Como é que os homens agem em momentos antes da morte, os homens de fé. Momentos antes da morte, eles têm a esperança da ressurreição. Eles não terminam a vida desesperados. José, ele fez um ato, né? Ao ir para o Egito, o livro de Gênesis termina o povo de Israel indo para o Egito como um lugar de proteção. E ele vai morrer no Egito, mas ele diz, olha, vocês, quando saírem do Egito, vocês levem os meus ossos, que eu quero que vocês sepultem lá na terra da promessa. Daí, meus irmãos, esse é um ensino bíblico, né? De que o povo de Deus, eles têm como essa prática, a prática do sepultamento do corpo, como um ato que expressa a nossa fé. Nós vamos ser ressuscitados. E ressuscitar é que o corpo vai ser trazido de volta. Daí, na história bíblica, o povo de Deus tem tanto cuidado com o sepultamento do corpo. Você vai ver no segundo livro dos Reis, a história de Josias, quando ele faz uma purificação, ele vai exatamente abrir o túmulo daqueles sacerdotes pagãos e ele vai queimar os ossos, os restos mortais. E o povo de Deus, ele vai sepultar para representar essa verdade. Aquele que não teme a Deus, ele não deve ter esperança de ressurreição para a vida. Ele vai ser ressuscitado,
para a condenação eterna. Mas o ritual do sepultamento e a grande preocupação, um homem vai para o Egito, e é interessante porque quando você lê Êxodo capítulo 13, quando o povo de Israel está saindo do Egito, aí tem um registro lá. E eles levaram os ossos de José conforme havia prometido. Quando chega no final de Josué, capítulo 24, diz: e eles estavam com os ossos de José conforme haviam prometido a José. Haviam jurado a José, porque Abraão até gastou dinheiro com isso. A história de Abraão é que ele fez uma negociação de uma caverna lá de Macpela para sepultar a sua esposa. Depois ele é sepultado nesse mesmo lugar. Depois Jacó e Isaac e Rebeca são sepultados ali. Depois Jacó e Lia são sepultados ali. Eles se preocuparam com essa questão do sepultamento, porque eles entendiam que a história, a fé, ela não está relacionada apenas com essa vida. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver uma vida para a glória de Deus. Mas eu quero exatamente finalizar com esse conceito: cuidado, para que não vivamos com um coração muito nesse mundo. Cuidado com os nossos sonhos, cuidado com os nossos problemas. Seus sonhos, muitos dos seus sonhos vão ser realizados e espero em Deus que todos os seus sonhos sejam realizados nessa vida. Nós vamos orar por isso, nós vamos trabalhar por isso, fazer tudo que está ao nosso alcance para isso. Mas entenda uma coisa: depois de todos os sonhos realizados, você nunca vai conseguir ser pleno neste mundo. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa que vai ser completamente saciada, porque aqui não é o céu. Você nunca vai ter uma saúde tão perfeita que vai ser melhor do que a vida no céu. Você nunca vai ter bens tão valiosos que vai ser melhor do que a vida no céu. Cuidado para que o nosso coração não esteja aqui nessa terra e nós não saibamos essa diferença que Abraão soube muito bem. Conquistou as dádivas de Deus, mas o coração dele estava na glória. No final da vida, José disse: sepultem os meus ossos na terra, porque eu tenho esperança da ressurreição. Sepultem na terra, porque eu tenho esperança da ressurreição. Fé, meus irmãos, não significa que nós somos perfeitos. Não significa que nós não tenhamos momentos de instabilidade. E é exatamente por isso que nós, como povo da fé, nós precisamos continuamente renovar as nossas forças. Às vezes a gente lê a Bíblia e diz: como eu estou distante dessas verdades. Abraão teve isso. Davi teve isso. Todos os servos de Deus teve seus momentos de fraqueza. Mas aí nós voltamos ao Senhor, renovamos as nossas forças, fortalecemos a nossa fé e somos abençoados para olhar para frente. Como a Escritura diz que Sara não é uma mulher incrédula, a Escritura diz que é uma mulher de fé. A Escritura não diz que Davi é um homem adúltero, é um homem segundo o coração de Deus. E aí nós caminhamos para frente, olhando, tentando obedecer a Deus, temer a Deus, viver para a sua glória. É assim que nós vamos viver. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos